Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês. Você vai ver nessa edição as mudanças nas refeições do brasileiro por causa da alta nos preços. O governo anunciou que Roraima terá ligação com o sistema energético do país. A gente vai mostrar ainda como é que foi o depoimento do empresário Luciano Hang na CPI da pandemia. E o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. Com o aumento dos preços dos alimentos, os brasileiros precisaram adaptar a dieta à nova realidade. A carne vermelha ficou mais rara ou até mesmo saiu da mesa dos mais pobres. O aumento dos preços dos alimentos acima da inflação já elevada se tornou um desafio cotidiano para os mais vulneráveis. Muitos precisam deixar antigos hábitos de lado. A inflação ela tem provocado algumas alterações no consumo de alimentos na minha casa, então substituindo um pouco da carne vermelha por feijão branco, ovos. Eu vejo uma diferença grande na conta de luz também. Hoje, por exemplo, eu pago carne a mais de 40% mais caro do que eu pagava em março do ano passado. Os preços ao consumidor dispararam 9,68% em 12 meses até agosto. Mas os alimentos subiram ainda mais, quase 14% nesse período, segundo dados oficiais. Uma parte desses aumentos de preço é explicada por uma questão externa, que é a questão do mercado de commodities, do mercado de câmbio, que afeta os insumos, os custos de produção, e esse custo de produção acaba sendo repassado para esses principais alimentos da cesta de consumo dos brasileiros. A carne vermelha mais que triplicou, com um aumento de 30,7% em 12 meses. Isso explica porque ela tem sido um dos principais produtos subtraídos das listas de compras. Embora o Brasil tenha mais gado do que qualquer outro país e seja o principal exportador mundial. Segundo pesquisa recente do Instituto Datafolha, 85% dos brasileiros diminuíram o consumo de algum alimento este ano e 67% diminuíram o de carne vermelha. Além disso, 46% reduziram a ingestão de laticínios e cerca de 35% a de feijão e arroz, base da alimentação do brasileiro. Segundo estimativas da FGV, em abril, 27 milhões e 700 mil brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Em 2019, a cifra era de 23 milhões e 100 mil. 12 pessoas morreram em um acidente na rodovia BR-101 na cidade de Novo Mundo, no sul da Bahia. A batida aconteceu ontem à noite, às 8 horas, por volta das 8 horas, e envolveu um caminhão bitrem, uma van e um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o último vagão do bitrem tombou e se desprendeu em uma curva. 22 pessoas ficaram feridas. A pista só foi liberada hoje de manhã. A Receita Federal paga hoje a restituição do último lote do imposto de renda. Restituições residuais de anos anteriores também serão pagas nesse lote. 358 mil contribuintes vão receber o dinheiro. O valor total a ser pago é de 562 milhões de reais. O Banco Central informou que o setor público teve superávit em agosto, ou seja, arrecadou mais do que gastou. O setor público registrou superávit primário de 16,7 bilhões de reais no mês de agosto. No mesmo período do ano, houve déficit de 87 bilhões de reais. No governo central, houve déficit de 11 bilhões. Nos governos regionais, o superávit foi de 27,3 bilhões de reais e nas estatais de 484 milhões. No acumulado do ano, o superávit consolidado do setor público foi de 1,2 bilhões de reais, diante de um déficit de 571,4 bilhões de reais no mesmo período de 2020. Já a dívida líquida do setor público atingiu 59,3% do PIB em agosto, uma redução de 0,4 pontos percentuais. O governo de São Paulo começa a aplicar na próxima segunda-feira a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde do estado. A imunização é voltada a médicos, enfermeiros e outros trabalhadores que atuem na área e completaram o esquema vacinal entre fevereiro e março. A dose extra será aplicada em cerca de 1 milhão de profissionais.
Hoje tem pagamento de mais uma rodada do auxílio emergencial, dessa vez para nascidos no mês de setembro. O saque da sexta parcela do benefício para esse grupo vai ser liberado no dia 15 de outubro. Os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família com o NIS final 0 também recebem hoje a sexta parcela do auxílio. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em algumas regiões do país. Ontem apareceu Petrópolis, eu li Petrolina. Agora vamos trazer as duas cidades. Em Petrolina, Pernambuco, a máxima hoje é de 34 graus com céu limpo durante todo o dia. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e pode vir chuva no final da tarde. Os termômetros devem chegar a 27 graus. Em Cascavel, no Paraná, a máxima é de 31. O dia amanheceu com tempo firme, mas tem possibilidade de chuva no início da noite. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o céu vai ficar encoberto, mas a temperatura vai continuar elevada e a máxima pode chegar a 36 graus. Em Tabatinga, no Amazonas, a máxima hoje é de 34 graus, mas tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Aliás, em toda a região norte do Brasil, o alerta é de chuvas fortes e rajadas de vento. Depois do intervalo, a gente mostra que o governo anunciou a conexão de Roraima com o sistema elétrico do país. Até já! 8 horas e 40 minutos no horário de Brasília. A média de óbitos por Covid-19 no país está em estabilidade há 5 dias. E há 16 dias essa média está acima de 500 óbitos. Vamos atualizar os dados da pandemia no Brasil. Em 24 horas foram confirmadas mais 676 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 596.122. Também foram contabilizados mais 17.756 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.399.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes teve alta novamente e está em 544 vítimas diárias. E a média móvel de novos casos também apresentou aumento e está em 16.568. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 unidades da federação registraram alta nos óbitos: Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados. E 15 estados tiveram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. O Ceará não divulgou os dados. Mais de 236 milhões e 800 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Vamos atualizar o balanço de acordo com dados do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Mais de 145 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 68,4% da população. E mais de 89 milhões e 900 mil, quase 90 milhões, tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 42% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 820 mil pessoas no país. O desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu parte do decreto municipal que exigia o passaporte de vacinação para entrada em alguns estabelecimentos da capital do estado. Com a decisão, fica suspensa a medida do prefeito Eduardo Paes, que estava em vigor desde o dia 15 de setembro e que determinava o passaporte, a apresentação do passaporte em locais como academias, cinemas, teatros e estádios. A decisão do desembargador atende a um pedido de uma aposentada que apresentou uma ação alegando que sua liberdade de circular pela cidade livremente está cerceada. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou que vai apresentar um recurso contra a decisão. O empresário Luciano Hang prestou depoimento à CPI da pandemia ontem. Em uma sessão tumultuada, Hang respondeu perguntas sobre a causa da morte da mãe dele e negou ter influência sobre a compra de vacinas. Afirmou ainda que ajudou no combate à pandemia com doações e insumos. O empresário Luciano Hang, dono da Van, usou os minutos iniciais de fala que tinha direito e disse que não é negacionista. Afirmou ser a favor de vacinas e disse que ajudou financeiramente com doações no combate à pandemia. Passados 2 anos, ainda estamos todos aprendendo. Ao contrário do que tentam me imputar, eu não sou negacionista.
Nunca neguei ou duvidei da doença, tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de R$1 milhão. Respiradores, máscaras, camas, utensílios, auxiliamos nas reformas de UTIs e destinamos mais de 5 milhões de reais em doações para a área de saúde. Eu não sou e nunca fui contra a vacina, tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de vacinação. Hang disse ainda que a CPI desrespeita a memória de Dona Regina, mãe do empresário, que morreu por complicações da Covid-19 após ser internada em um hospital da rede Prevent Senior. No depoimento desta terça-feira, a advogada de um grupo de médicos da empresa disse que a certidão de óbito de Regina Hang foi alterada. Nesta quarta-feira, o empresário explicou que o que aconteceu foi um erro do plantonista e que ele não agiu para evitar que Covid constasse no documento. Quem preencheu o atestado de óbito foi o plantonista. No dia seguinte, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar. Essa comissão de controle de infecção hospitalar viu o erro do plantonista. Foi a alteração que fizeram. Nós já chegamos a isso. Foi feita uma posterior alteração. E aí informaram. E eu perguntei ao doutor Pedro se eram 2 os prontuários. E ele ficou embaraçado, sem saber o que fazer. Alguém falou em algum momento com Vossa Senhoria sobre a decisão de fazer um novo documento e não lançar um documento verdadeiro, o anterior, a causa da morte da senhora sua mãe? Não. Não falou? Não. Eu estou satisfeito com a resposta. Eu queria só exibir o prontuário que foi levantado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Flávio Bolsonaro chegou a pedir que o relator não exibisse o documento para preservar os dados e a memória da paciente, o que não aconteceu. Expor os dados de uma pessoa falecida, respeita a mãe, pelo menos, do depoente. Requeridos pelo público, a certidão de óbito. Está aí a verdadeira declaração. Quero ver se o senhor faria isso com a mãe do Paulo Gustavo aqui. Está aí. O Luciano Hang, o senhor não faz. O senhor faz. Está aí a verdadeira declaração de óbito, que depois foi. Nós perguntamos isso ao diretor Pedro, que não soube explicar. Não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. O empresário disse que faz tratamento preventivo contra a Covid-19 até hoje e que Regina Hang havia sido entubada um ano antes de contrair a doença por ter uma série de comorbidades. Os senadores afirmaram que Luciano Hang foi o primeiro a mencionar a morte da mãe nas redes sociais para defender o tratamento precoce contra o coronavírus. Hang afirmou que o vídeo precisava ser analisado no contexto e na ordem cronológica correta. O que eu falei nesse vídeo, eu disse, eu lamentava que eu não tinha feito o tratamento preventivo com a minha mãe. Então ela tinha problemas, ela era uma senhora com muitas comorbidades. Por isso o senhor falou que ela não usou preventivo. Cloroquina Preventivo. Não, preventivo. Para aí, vamos lá. Aí no Depois eu vou colocar de novo o vídeo e apresentar outros documentos. Não, está tudo certinho. Vamos lá, vamos ver. Eu já lhe falei que nós temos muitos documentos comprobatórios. Não, vocês têm narrativas. O empresário negou ter tido qualquer influência em negociação de vacinas ou participação de reuniões sobre o tema junto ao governo federal. Hang negou ter dado apoio financeiro aos atos do 7 de setembro ou divulgação de fake news. Ao longo de todo o depoimento, houve várias interrupções e discussões. Os senadores governistas acusaram a mesa da CPI de ofender o depoente e cercear o direito de resposta dele. Parece que a CPI está num movimento claramente anti-empresas e anti-empresários. Não é a primeira vez que isso acontece no âmbito dessa CPI. Eu quero lamentar profundamente. Ninguém vai discordar aqui que é uma pena, que é lamentável que empresários como Luciano Hang sejam tão perseguidos porque tem posição, Luciano. E essa CPI, infelizmente, aqui é questão política eleitoral. Disse na primeira sessão e digo hoje. Candidatos do PT, PSDB, PDT, PMDB e todos os P's contra um candidato, que chama-se Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o empresário Otávio Facuri. Segundo o autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, o empresário e presidente do PTB em São Paulo pagou sites para a publicação de notícias falsas sobre o tratamento contra a Covid-19.
Os senadores já têm as informações do sigilo bancário e telefônico do empresário desde abril do ano passado. Pelas redes sociais, Otávio Facuri afirmou que recebeu a convocação com naturalidade e durante o depoimento vai reafirmar a conduta e a carreira pautada pela moralidade, transparência e legalidade. Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal fazem agora uma operação de busca e apreensão na sede da empresa Global Gestão em Saúde, em Barueri, na Grande São Paulo. A empresa pertence ao dono da Precisa Medicamentos, investigada na CPI da Covid. A ação de hoje faz parte de uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o início da construção do linhão de Tucuruí, que vai ligar Roraima ao sistema energético nacional. A primeira visita a Roraima desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito marcou a inauguração da usina termoelétrica Jaguatirica II, que vai agregar ao sistema elétrico de Roraima uma carga equivalente a mais da metade do consumo do estado. A usina foi construída pela Eneva, empresa privada de geração de energia, que venceu o leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Também foram entregues veículos do programa Alimenta Brasil, que são usados para dar apoio aos produtores agrícolas do estado, como destacou o ministro da Cidadania, João Roma. E nenhum vizinho vai ficar com fome quando você tiver comida sobrando na sua casa. É isso que nós estamos fazendo, presidente. Com o avanço do Alimenta Brasil, melhorando essa logística, nós estamos dando apoio àquele cidadão da agricultura familiar que muitas vezes vê o seu produto estragar, fica na mão do atravessador e não tem para quem mandar sua produção. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que a agropecuária de Roraima também pode esperar pela melhoria das estradas, citando várias obras já feitas e as que ainda serão. Nós vamos ver uma saída mais rápida, mais barata para as cargas que o agronegócio que está se instalando aqui vai produzir. Nós vamos continuar investindo na BR-174, nos acostamentos, na recuperação na área da reserva do Aimiri-Atroari, na recuperação próxima a Pacaraima. E não vamos parar por aí. Quando o presidente Bolsonaro falou, o assunto principal foi o linhão do Tucuruí, obra de mais de 700 quilômetros de extensão para ligar Roraima a Manaus, que o governo buscava destravar as obras desde 2019, sem sucesso, porque vai atravessar uma reserva indígena. Então esse pesadelo, em menos de 3 anos, deixará de existir nesse estado maravilhoso chamado Roraima. E dizer a vocês que em todas as vezes que estive na ONU, eu falei que a Amazônia é nossa, é de nós brasileiros. Essa região é a área mais rica do mundo, em biodiversidade, em água potável, em riquezas minerais, e estamos cada vez mais descobrindo também petróleo e gás na região. Sem contar com a maravilha que são as riquezas, as belezas naturais dessa região. A construção foi autorizada pela Fundação Nacional do Índio sem um acordo básico e obrigatório do processo de licenciamento do projeto, definir as compensações socioambientais aos milhares de indígenas da região. De acordo com o presidente, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, está cuidando da questão. Os advogados dos indígenas de Roraima recorreram ao Ministério Público Federal alegando que é ilegal a autorização da FUNAI para a passagem do linhão de Tucuruí pelo território Aimiri-Atroari. Em nota, a Fundação Nacional do Índio garantiu que a medida obedeceu às regulamentações nacionais e internacionais sobre o assunto. Quase 100 pessoas morreram em combates no Iêmen, no Oriente Médio. Pelo menos 68 rebeldes hutis e 32 membros das forças leais ao governo perderam a vida nos arredores da cidade de Marib. Os militares disseram que combatentes de tribos locais se uniram às forças governamentais para conter o avanço dos hutis. De acordo com o relato, a coalizão liderada pela Arábia Saudita também executou bombardeios para apoiar as forças leais ao governo. O balanço de mortos foi confirmado por fontes médicas. Os rebeldes hutis, que em poucas ocasiões divulgam suas baixas, confirmaram que 59 bombardeios atingiram Marib nos últimos 2 dias. Os rebeldes, próximos ao Irã,
controlam grande parte do norte do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa, tomada desde 2014. Os combates ao redor de Marib se intensificaram e provocam dezenas de mortes em um contexto de impasse diplomático a respeito de um cessar-fogo. Desde fevereiro, os rebeldes tentam assumir o controle desta província rica em petróleo, principal reduto de forças leais ao governo no norte do país. A Batalha de Marib agravou um conflito no Iêmen, país afetado pela pior crise humanitária do mundo. As organizações internacionais calculam que a guerra provocou dezenas de milhares de mortes e deixou milhões de deslocados internos. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi suspenso do cargo até março de 2023, depois de denúncias de abuso sexual e moral. A decisão de suspender Caboclo do cargo foi unânime após a Assembleia Geral na sede da CBF. A votação contou com um colegiado formado pelos presidentes das 27 federações estaduais de futebol e Caboclo precisava apenas de 7 votos para poder voltar ao cargo, o que não aconteceu. Com a decisão, o dirigente foi suspenso por 21 meses da presidência, da qual já estava afastado desde junho. Em tese, Rogério Caboclo poderia retornar à atividade assim que a suspensão acabasse, quando faltaria apenas um mês para o fim de seu mandato. Mas a volta pode ser evitada, já que existem outras acusações sendo investigadas na Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol, além de uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Dessa forma, é praticamente impossível a volta de Caboclo à presidência da entidade. Entre os fatos narrados pela funcionária da CBF, além de abuso sexual, estão constrangimentos sofridos em viagens e reuniões com o presidente e na presença de diretores da entidade. Essa foi a primeira vez na história centenária da Confederação que um presidente foi punido dessa maneira. O Flamengo está na final da Copa Libertadores. Depois de vencer o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-0, o rubro-negro foi até o Equador e repetiu o placar do jogo de ida. Outra vez, venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. E o destaque da partida foi Bruno Henrique. O atacante fez 2 gols no jogo. Com a vitória, o Flamengo vai ser o adversário do Palmeiras na decisão da Libertadores. A final vai ser no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Pela Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino venceu o Libertad do Paraguai por 3-1 e conquistou vaga para a final da competição. A equipe do interior paulista tinha vencido o jogo de ida por 2-0 e aí ontem contou com 2 gols de Coelho e o gol do Arthur para assegurar a vaga na decisão. O adversário do Bragantino vai ser o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Peñarol. Então, assim como na Libertadores, a gente pode ter também uma final brasileira na Copa Sul-Americana. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações. Tchau, bom dia.